Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que ano que está terminando, cheio de viralizações, não é mesmo? Cheio de polêmicas, de situações que têm ocorrido. Se você está escutando esse vídeo e já passou muito tempo, deixa eu te situar. Nós estamos em dezembro de 2024 e nesse ano já viralizou duas situações aí que eu pensei em coisas em comum que tem essa situação. Você ouviu falar sobre a mulher na janela do avião, aquela polêmica, aquela situação que aconteceu, que ela foi gravada, né? A Jennifer Castro, eu anotei aqui para não esquecer de nada. Então, o vídeo viralizou em 4 de dezembro, no comecinho do mês aqui de dezembro, e ela foi exposta a uma gravação em que ela se mostra ali com muito controle emocional. Aquela postura dela demonstrou, acho que chamou muita atenção, viralizou. Ela tá com mais de 2 milhões de seguidores, né, no Instagram, recebendo propostas, aí ganhando dinheiro dentro dessa situação que ocorreu, né? Porque uma criança começou a chorar, querendo o lugar dela no avião, e ela não cedeu o lugar. Aí outra passageira que gravou o vídeo, não foi a mãe da criança, e até ofendendo ela, e naquela situação ela se mostra ali com muito domínio próprio, com muita calma. E viralizou esse vídeo, viralizou essa situação. E também, agora por último, aconteceu uma situação na Avenida Paulista. Uma mulher chamada Sandra Monteiro foi feita refém num ponto de ônibus na segunda-feira, dia 9, na semana passada, se você está escutando esse vídeo, foi no início desse mês, agora de dezembro, né? Essa mulher, o que aconteceu com ela? Foi colocada uma faca na jugular, no pescoço dela. Ela foi feita refém por 40 minutos. E o que viralizou dentro dessa história? Viralizou o seguinte, porque ela parece, mascando chiclete, né? Como se estivesse assim, em outro planeta, né? Tá acontecendo, caos acontecendo, ela quase morrendo com uma faca no pescoço. E até depois, em entrevista, ela fala que ela estava pensando: que desperdício de tempo, eu aqui com tanta coisa para fazer. E olha só, também o que ela falou. Ela disse que ela estava muito calma, porque isso aconteceu numa segunda-feira. E no domingo ela tinha sido batizada, então ela estava muito calma com a situação. Ela disse que a fé em Deus, a fé dela, fez ela ficar calma, tranquila. Inclusive, enquanto a mulher estava ali esbravejando, sem controle, né? Essa mulher que estava sequestrando ela, com a faca lá no pescoço dela, enquanto a mulher estava esbravejando e falando e isso e aquilo, ela estava orando ao Senhor. Então, o que essas duas situações têm para nos ensinar? Primeiro, o seguinte: o quanto que pessoas que demonstram na sociedade um autocontrole, a gente olha para elas assim um tanto abismados, né? Chama atenção. Tanto a Jennifer, que numa situação ali, a criança chorando, toda aquela pressão, toda aquela situação constrangedora naquele voo, as pessoas pedindo: ai, cede o lugar para a criança parar de chorar. E ela disse que ela tem filho, e ela disse que não, que a criança tem que aprender, né, a se comportar nos ambientes. Eu concordo com ela nesse sentido. Também acho que a mãe da criança foi um tanto injustiçada, porque do início dessa situação, as pessoas achavam que a mãe da criança que tinha gravado o vídeo. Não foi uma outra passageira que tomou as dores e gravou o vídeo, e ainda até, né, ofendendo, expondo a Jennifer. E depois, até a mulher em entrevista, eu vi essa mulher falando que ela até se arrepende da situação, que ela perdeu o controle ali, mas pronto, né? Fez, falou, agora ela vai ter que pagar as consequências na justiça, né? Vai ser processada aí por essa situação tão constrangedora que ela colocou a passageira, a Jennifer, nessa situação. Então foi uma polêmica que aconteceu, que viralizou.
E também a Sandra, numa situação extrema. Imagina a gente numa situação... Imagina aí, né? Tenta te colocar no lugar, porque a gente olha a situação, outra pessoa passando por aquilo, às vezes é até difícil a gente se colocar na situação da pessoa. Imagina você ali 40 minutos naquela situação com uma faca no seu pescoço, a qualquer momento podendo ser ferido, né? Podendo tirar a sua vida ali, em qualquer momento. E a pessoa, a Sandra, estava num autocontrole absoluto ali, né? Tava até difícil da gente imaginar que aquilo ali era uma coisa verdadeira. Tava até mascando um chiclete ali. E ela tava numa paz, numa tranquilidade. Então, olha como essas situações chocam a nossa vida, né? Chocam a gente olhar uma pessoa no meio de um caos, no meio de uma pressão, no meio de um tumulto, exercendo um autocontrole, um domínio próprio. E isso não é novidade na Bíblia. Não é novidade esse tipo de comportamento, esse tipo de domínio próprio, esse domínio próprio que a gente é convidado, que Deus nos convida a ter. É algo diferente na sociedade? É algo que chama muita atenção por ser muito diferente? As pessoas estão perdendo o controle por pouca coisa, né? Por bem pouca coisa já perde o controle. Imagina uma situação extrema como essas duas mulheres vivenciaram. Mas é algo que já tem na Bíblia para a gente praticar, inclusive dizendo que isso é um dom de Deus. A gente buscar esse dom, o domínio próprio. Eu sei também que talvez você está me escutando e você vai dizer assim, puxa, mas a Jennifer acho que nem é cristã e exerceu isso, né? Não é uma coisa que... Esse autocontrole é algo que é dado por Deus, que a gente busca isso na vida cristã, mas todos na sociedade somos convidados a praticar isso. Talvez você possa dizer assim, mas eu conheço um monte de gente da igreja que é bem descontrolado, que perde o controle por qualquer coisa. E sim, é verdade, não quer dizer que a pessoa vai estar dentro de uma igreja e que ela vai ter esse comportamento. Não quer dizer. Mas olha o que a Bíblia nos diz. Em Gálatas, eu vou deixar na descrição do vídeo, no capítulo 5, o versículo 23. Olha o que diz. Eu vou ler a partir do 22, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é o que diz a Bíblia. Isso é um fruto do Espírito Santo que habita em nós. E se você está me escutando e você vai na igreja, mais ainda você precisa buscar por esse fruto. Esse fruto aí que tem várias consequências na nossa vida, né? Olha o que diz. Amor, alegria, todas coisas práticas. Isso são coisas muito práticas, não são coisas teóricas. O amor, ele é exercido ali na prática. A alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio foi o que fez essas duas situações, eu creio, viralizarem, porque as pessoas ficaram impressionadas. Nós, né, na sociedade, nós ficamos impressionados com o tamanho, o autocontrole que essas duas mulheres tiveram. A Jennifer ficou ali, né, tava com fone de ouvido, continuou ali, sem se manifestar, continuou tranquila, né, no seu lugar, no seu assento, não deixou aquela pressão externa modificar as atitudes dela. A Sandra, mais ainda, numa situação ali de risco com a própria vida, ela ainda foi uma mulher temente a Deus. Ela foi na Globo, no programa da Globo, e deu essa entrevista, deu esse testemunho. Ela disse, olha, a minha confiança em Deus foi o que me manteve calma naquela situação.
eu tava tranquila, eu tava preocupada até com as coisas que eu tinha que fazer. Ela recém tinha saído do que eu anotei aqui, ela tinha saído do Pilates. E ela estava bem tranquila, pensando nas próximas atividades que ela tinha para fazer, o tanto de coisa que ela tinha para fazer. E estava tranquila. E ela disse: eu tinha me batizado no domingo. E aí é outro ponto também que eu quero tratar nesse vídeo, nessa reflexão desse vídeo. O primeiro ponto é esse, né? Uma coisa que é tão importante a gente praticar na nossa vida, que é o domínio próprio, que é o autocontrole, chama atenção, porque é algo raro. É fácil a gente se descontrolar nas situações. Às vezes é uma coisa boba, uma fila ali que tá demorando demais, as pessoas já se estressam, já, enfim, tanta coisa. Esses tempos eu tava no shopping e eu vi uma cena assim que me deixou assim, eu fiquei, meu Deus, né, que desnecessário. Eu tava numa fila para pegar um sorvete. E na minha frente tinha uma guriazinha que tava com um cartão, acho que o cartão dos pais dela, só que ela tava tentando ali a senha e não conseguiu. Aí ela voltou para chamar os pais e tinha um monte de gente ali. E a atendente, ela perguntou para uma outra mulher que tava com uma criança, falou assim: é a tua filha que tá querendo pagar o sorvete? E a mulher foi tão estúpida com a atendente. Claro que aí a gente pode pensar várias coisas, né, em relação à arrogância, enfim, né, porque a moça estava ali simples atendendo, então estão várias questões que a gente pode pensar sobre isso. Mas eu pensei assim, a mulher já partiu assim com um monte de pedra na mão. Então é tão fácil a gente se irritar nas situações, né? E uma coisa simples, a atendente estava simplesmente perguntando para aquela mulher, que ela estava com outra criança, né? Perguntando: foi a tua filha que colocou o cartão aqui, não lembrava a senha? E a mulher já foi super estúpida com a atendente. Então, olha só, né? Coisa simples do dia a dia. Às vezes uma fila, um estresse, uma pergunta que a pessoa faça, tu já entende mal atravessada, já responde com grosseria, né? Já aquele mal entendido já vai, né, para conversa naquela defensiva, aquela defensiva agressiva, né? Se defendendo e já agredindo. Então, é bem complicado isso. E como a gente precisa pensar sobre isso, as nossas posturas, independente se você é uma pessoa cristã que está escutando esse vídeo, ou vai na igreja ou não vai, isso é algo válido para todos nós que vivemos em sociedade, precisamos exercitar aí, né, praticar o autocontrole e o domínio próprio. Mas como eu disse, se você é uma pessoa que está me escutando, já que está numa caminhada da fé, vai na igreja, tem o hábito de ir na igreja, eu quero te convidar, mais ainda eu quero te fazer esse apelo para você buscar esse fruto do Espírito Santo, né? É algo que a gente pode praticar intencionalmente, né? A gente pode procurar, assim, cuidar essas atitudes na nossa vida, mas com o auxílio de Deus e do Espírito Santo, a nossa caminhada fica muito mais leve em relação a isso. Porque eu creio que não é o natural do ser humano, né? Ser amável, ter paz, ter domínio próprio, todos esses atributos aqui que é o fruto do Espírito Santo, eu creio que não é o natural, né? Na nossa natureza humana. Eu acho que é algo que a gente tem que se esforçar muito para ser tolerante com as pessoas, para ser amável, para ser fiel, para ser paciente. Tudo isso que está em Gálatas 5, a partir do 22, do versículo 22. Mas eu te convido a praticar realmente, buscar esse fruto do Espírito Santo, fazer a diferença, viralizar na sua vida, né? Como essas duas mulheres viralizaram aí com extremo domínio próprio, com extrema calma diante de situações limites, né? De situações estressantes, difíceis, constrangedoras, situações que colocaram em risco a vida, né? No caso da Sandra. E eu quero agora pontuar outra situação mais específica dessa história da Sandra, da tranquilidade da Sandra, que é essa mulher que foi feita refém, né, na Avenida Paulista. Olha que interessante a fala dela, o que ela disse. Ela estava tranquila, ela disse que tinha se batizado domingo. Depois eu assisti
ela falando na igreja que ela congrega, ela disse que ela já participava há muitos anos da igreja, que ela já tinha tomado, acho que 2 banhos, né, de batismo. Ela até usou esse termo, ela disse, eu tomei 2 banhos agora, esse sim foi o meu batismo, porque ela disse que ela no passado se batizou, mas sem o comprometimento da mudança, de levar a sério, né, a palavra de Deus, mas que dessa vez ela tinha decidido se batizar, se entregar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida. E aqui eu quero também trazer para nós essa reflexão. Um ponto é a paz da Sandra em meio a essa situação aí, limite de quase perder a sua vida, né? Em relação ao batismo, né? A palavra de Deus nos diz que quem crer e for batizado será salvo. Então isso já nos dá uma esperança em relação à nossa vida. Tantas pessoas têm uma angústia frente à morte, né? Tantas pessoas frente a uma doença, têm uma angústia, um medo, né? Um pavor. Mas nós que cremos na palavra de Deus, que cremos nessa promessa que está na Bíblia, né? Quem crer em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Nós não precisamos temer a morte. Nós podemos ficar ali tranquilos como a Sandra ali naquela cena, ela tranquila, pensando na vida dela, orando a Deus, mascando chiclete, né? Tranquila, tô de boa aqui na situação, tá tudo dominado, tudo controlado. Ela estava em paz. E é assim que a gente deve levar a nossa vida, quando a gente obedece esse mandamento de Deus, da palavra de Deus, né? Se nós cremos em Jesus Cristo e fomos batizados, nós confessamos Jesus publicamente como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos em paz. Mesmo se a gente esteja doente, com uma doença ali que daqui a pouco os médicos já disseram que não tem mais saída para aquela doença, a gente pode ficar em paz. Nós temos a nossa salvação, a nossa eternidade. O que é essa vida aqui tão passageira, que se a gente vive 80, 90 anos, a gente já está fazendo hora extra na Terra, né? Por mais que a expectativa de vida aumentou, mas a gente pensa, quando uma pessoa já tem 80, 90 anos, a gente pensa, poxa, né? Que longa jornada de vida. Mas o que é essa vida frente à eternidade? Então, que a gente possa, assim como a Sandra, isso não foi à toa que viralizou. Deus coloca aí uma história de uma mulher para nos inspirar também e para nos trazer essa realidade do batismo para a nossa vida. Se você é uma pessoa que está indo na igreja, simpatiza com a palavra de Deus, simpatiza com o pastor da sua igreja, né, acha um ambiente legal, mas ainda não tomou a decisão do batismo, eu quero te convidar, quero fazer um apelo para o seu coração. Tome essa decisão e se batize. Publicamente mostre para as pessoas que você se posicionou, porque isso é uma ordenança bíblica e é uma promessa da palavra de Deus, que quem crer e for batizado será salvo. E o que a gente tem a temer nesse mundo? Doença, morte? Nada. Como diz a palavra, nada nos separa do amor de Deus. Então, isso é um ponto. O outro ponto também é a gente ver o quão importante isso é. Essa história que aconteceu com a Sandra foi muito importante, porque tem muitas pessoas, como eu disse, assistem pregações no YouTube, palavras no YouTube, se dizem assim, eu acredito em Deus, eu oro, eu vou na igreja, mas ainda não se posicionaram em relação ao batismo. E o batismo é uma ordenança bíblica. Nós precisamos, se nós queremos viver essa vida ao lado de Jesus, se nós buscamos pela eternidade, nós devemos confessar publicamente que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então foi maravilhosa essa situação que viralizou da Sandra, porque nos possibilita refletir sobre isso. E usou até mesmo uma emissora, né? A Globo, uma emissora forte aí para anunciar para todos os brasileiros, para todas as pessoas aí, viralizou, né, essa situação, para colocar essa situação em pauta, que é o batismo, né? E a Sandra disse que ela ia na igreja de oba-oba, mas dessa vez foi sério, porque agora
ela está renunciando os pecados dela. E isso a gente precisa também praticar. Claro que Deus perdoa pecados, Deus nos dá a graça dele, nós não somos perfeitos, não é porque a gente vai se batizar que a gente vai virar um santo, não é. E Deus sabe de tudo isso. Mas aqueles pecados, aquelas práticas que a gente já sabe que são erradas, que não agradam a Deus, a gente deve abandonar. A gente deve fazer aquela situação ali, um divisor de águas, né? E decidir por uma vida reta com Deus. Mas se você é uma pessoa que daqui a pouco tem uma situação na sua vida que você pensa assim, meu Deus, eu não vou me batizar porque eu não tô com a minha vida alinhada. Eu já escutei relatos de pessoas assim, né? Até um pai de uma amiga minha, ele há muitos anos ele dizia, não vou me batizar porque eu fumo e eu sei que Deus não se agrada disso. Ele usava esse argumento. Mas o que eu te aconselho em relação a isso? Claro que, vá para a sua relação com Deus, ore ao Senhor, pondere sobre esse conselho que eu tô te dando, mas eu vou te dar um conselho. Eu acho que se você tem essa situação na sua vida, você pensa assim, eu tô numa vida de pecado, tem algo que eu tô praticando que não agrada a Deus, então por isso que eu não me batizo. Eu acho que você não deve fazer isso. Eu acho que mesmo que você ainda tenha uma luta na sua vida, aceite se batizar. Decida se batizar. Porque Deus dá graça. Decida, se posicione aos pés de Jesus. Se posicione na caminhada, na vida com Jesus, publicamente. Porque Deus dá graça para a gente vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Quantos relatos também eu já escutei de pessoas que Deus deu graça aí para vencer um vício de fumar, vício de drogas, vício da pornografia, enfim, o adultério, tantas coisas. É Deus quem nos capacita e nos dá graça, só que a gente precisa dar esse primeiro passo, né, de confiança, de posicionamento, e o batismo faz parte disso. Então, essas duas situações aí que viralizaram, achei importante a gente refletir sobre isso, né? O que essas duas situações têm em comum? Por que viralizaram, talvez, né? E a gente também buscar essa característica do domínio próprio, mais ainda buscar como fruto do Espírito Santo, porque se a gente buscar sozinho, é algo muito difícil, né, de praticar. Todos esses atributos, né? A paz, a amabilidade, tudo isso é algo assim, sobrenatural. É algo que não é natural do ser humano a gente praticar. Mas essas duas mulheres aí que viralizaram estão de parabéns pelo domínio próprio, estão de parabéns pelo autocontrole, porque são exceções. Quantas pessoas aí já saem do controle por muito menos, né? Como falamos no vídeo. E esse outro aspecto muito importante dessa história da Sandra, que é nós nos atentarmos para o batismo. Fica com essa reflexão. E se você pensou em alguma pessoa para te convidar para refletir sobre o tema, passa o vídeo para essa pessoa, passa para mais pessoas. Abraço e até a próxima reflexão.